Que saudade de vocês. Não sei se vocês estão saudade mesmo, mas como faz falta a presença humana, né? Como faz falta a presença humana. Mas a gente vai se ver brevemente, tá bom? Eu achei de bom tom, vamos dizer assim, que eu falasse sobre um experimento que está aí na página 31, em forma de exercício, tá? A gente trabalhou muito pouco com gráfico, né, desse tipo, e a gente tem que trabalhar esse tipo de gráfico. Então eu vou fazer os exercícios aí da página 31 e comentar e falar tudo que eu puder falar aí, para a gente ver essa parte, tá bom? Vou aumentar, tá bom? A gente está usando o livro. Ainda faltam algumas coisinhas para a gente ver nesse capítulo aí, né? Mas vamos ver logo aqui. Vamos lá? Vamos começar. Uma amostra de uma substância inicialmente sólida foi aquecida em laboratório, submetida à pressão atmosférica constante, quer dizer, pressão de uma cidade ao nível do mar, quer dizer, atmosfera de pressão ambiente, né? Então, aqui é uma atmosfera e a amostra sólida, né? Um pedaço sólido, uma porção, melhor dizendo isso, né? O gráfico abaixo representa a variação de temperatura em função do tempo durante a realização do experimento. Então vamos ver o experimento de aquecimento. Por que eu sei que é aquecimento? Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Aqui eu tenho o tempo caminhando 10, 20, 30, 40, está aumentando, não é isso? Enquanto aqui a temperatura está também aumentando. Repara aqui, ó, eu venho aqui, ó, estou aumentando a temperatura ao longo do tempo, não é isso? Por isso é um aquecimento. Se fosse um resfriamento, nós teríamos isso aqui, ó, espelhado assim, ó. Vou tentar desenhar, não sei se vai dar certo. Vamos lá, ver se não vai ficar mais ou menos o espelho. Vou até colocar em azul também, tá? Ver se não vai ficar o espelho aqui, ó. E vou falando as letras, tá? F, E, D, C, tá bom? Então, vamos lá, vou tentar fazer, vamos lá. F, E, beleza. Aí depois F, E, até o D aqui, ok? Então vai F, E, até D, beleza? Assim para não apagar, né, o meu dado. Depois eu vou cair até o C. Então, aqui, beleza. Caramba, ficou feio, né? Mas tá tudo bem. Depois, ó, aqui até o B e depois até o A. É isso aqui o gráfico de resfriamento, tá? Que deveria ser se a mesma taxa de calor que eu estou dando para o sólido passar, né, aquecer e passar o estado, enfim, que a gente vai ver, for a mesma taxa de resfriamento. Tipo, eu dou 10 a cada minuto de calor. Então eu retiro 10 a cada minuto de calor. Aí eu vou ter um gráfico inverso, tá bom? E com os mesmos valores de intervalos de tempo, tá bom? Isso pode variar, né? Você sabe que colocar um fogaréu no sólido ele derrete mais fácil, mais rápido, né? Do que morninho, né? Então a gente sabe que a taxa de calor dada ou retirada faz diferença, né, meu nono? Ok? Então temos aí um gráfico de aquecimento e vamos começar as nossas perguntinhas. Vamos lá. Eu vou lendo e vou jogando no gráfico. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Número 1. Qual era a temperatura da substância no tempo zero? Isto é, quando o experimento começou. Certo? E depois, qual ponto no gráfico A, B, C, D e E corresponde a essa situação? Vamos lá. Quando que eu começo a contagem aqui? Tempo zero. Não é aqui o tempo zero? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e vai. Não é isso?
Tempo zero está aqui. Onde é que está o gráfico? Está aqui no ponto A. Isso? Ele pergunta qual é a temperatura? Resposta, menos 60. Qual o ponto? Ponto A. Respondida a primeira pergunta aí, ok? Tranquilo? Então vamos dar continuidade aí. Número 2. Vou tentar botar assim, que enquadra pelo menos até a 2, né? Vamos lá. Esse aí é o livro que a gente usa, tá bom? Eu coloquei a página aí, tá bom? Para vocês terem a página, tá legal? Para poder acompanhar a aula. Sugiro, inclusive, que abram um livro enquanto está assistindo essa aula, tá bom? Vamos lá. Nos trechos AB, CD, EF, o que acontece com a temperatura da substância à medida que o tempo passa? Vamos lá. Primeiro o AB, né? O que está acontecendo entre A e B? Está variando o quê? Ao longo do tempo está variando o valor de temperatura, está aquecendo. Entre A e B, a temperatura aumenta, entre C e D também, e entre E e F também. Quer dizer, nos gráficos, né, quando a gente vê os gráficos aqui, eu tenho aqui sólido, aqui líquido e aqui gasoso, ou estado gasoso, né, vapor, sofrendo um aumento de temperatura, aquecendo. Tranquilo? E nesses patamares intermediários aqui? Ele ainda vai falar, tá bom? Mas aqui eu tenho sólido aquecendo, aqui eu tenho líquido aquecendo e aqui eu tenho vapor sofrendo aquecimento também, tá bom? Lembrando a vocês que esse gráfico é um gráfico de substância pura, tá bom? Vale a pena lembrar sempre, né? Beleza. Quando é mistura? Vamos já comentar um pouquinho daqui a pouquinho, tá bom? Então, substância pura. Número 3. Ainda dá para ver a 3 aqui e a 4. Ó. Vou colocar assim. Vamos lá. 3. O que ocorre com a temperatura da substância nos trechos B e C, BC e DE enquanto o tempo passa? Vamos lá? Entre o B e o C, está havendo uma estagnação da temperatura, não é isso? Mas ao longo do tempo. O que está acontecendo? Aqui não é sólido e aqui líquido? Lembra? Aqui o sólido está se transformando em líquido. Ok? Aqui é o gelo, por exemplo. Aqui é a água líquida. Se fosse água, né? Aqui o gelo está derretendo. Tem o gelo, né? Por exemplo, vamos lá. E aí, de repente, ele começa a derreter. Ok? Nesse momento aqui entre B e C. Ocorre a fusão. Beleza? Mudança de estado sólido para líquido, fusão. Esse nome a gente tem que saber de cor. Tranquilo? Se fosse um resfriamento, seria líquido se transformando em sólido. Seria o quê? Solidificação. Tranquilo? E ele pergunta também, na número 3 ainda, trecho DE. D é a temperatura é constante ao longo do tempo, né? Do 35 até os 60, né? Porque aí, nesse momento, entre os tempos 35 minutos e 60 minutos, está havendo uma passagem de estado físico, né? Aqui era líquido e aqui gasoso, portanto, aqui líquido se transformando em gasoso, né? Ok? Sob temperatura constante, porque trata-se de substância pura, tranquilo? E aí, eu tenho temperatura constante entre D e E, mudança de estado. Qual é o nome mesmo dessa mudança de estado aí, Fábio? Vaporização, ok? Vaporização. Só para efeito de curiosidade, essa vaporização está muito lenta, não está? Olha só, de 25 a 60, de 35 a 60 minutos, né? Está acontecendo em 25 minutos. Olha só, não existe parâmetro exato para que eu fale o que eu vou dizer, mas existem as expressões que eu vou usar. Tá? O momento entre líquido e gasoso, quer dizer, o líquido se transformando em gasoso, é chamado de vaporização, certo? Se essa vaporização acontecer muito rápido, ela é chamada de
calefação. Sabe aquela gotinha que coloca assim, cai numa chapa quente, começa rapidinho? Então, muito rápido é calefação. É um tipo de vaporização rápida. Fábio, qual o tempo é rápido aí? Não sei, não tem parâmetro. Tá? Alguns segundos, enfim. Tá? Ninguém vai te perguntar quanto tempo é. Tá? Usa a lógica aí. Tempo mediano seria aquela panela com água no fogo, né? Não é tão rápido como calefação, mas também não dura um dia inteiro aí, metade de um dia, né? Então é chamado de ebulição. Daí vem o nome de ponto de ebulição que a gente vai falar agora aí, tá bom? A gente vai comentar ainda, tá bom? Então eu tenho a ebulição acontecendo aí, tá bom? Quando é um tempo mediano. Agora, como demora mais ainda, sabe aquela poça de água, aquela água no chão, assim, demora a evaporar, demora, né? Mais do que a panela com uma quantidade mediana de água? Então, aquilo é chamado de evaporação. Então, vamos lá. Vaporização se divide em calefação, ebulição e evaporação, ok? Aí, eu diria que é uma ebulição ou uma evaporação, tá? 25 minutos, pode ser considerado um longo tempo, tá bom? Mas não é metade de um dia. Então, ebulição. Ebulição eu acho que é o mais correto aí. Bom senso não te perguntaria isso numa prova, tá? Ninguém vai te perguntar isso, mas pelo meu bom senso seria uma ebulição. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então vamos lá para quarto exercício. Em que fase, sólida, líquida ou vapor, gasoso, né, está a substância em cada um dos trechos que foram citados na atividade 2? Vamos lá. A primeira é sólida, a gente já falou isso, né? Que fase? Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor ou gasoso. Ok? Tranquilo? Então, são os trechos AB, CD e EF. Ok? Tranquilo? Isso a gente já tinha comentado, né? Número 5. Agora eu vou subir e descer a página, tá? Em que fase está a substância no ponto B e no ponto C? E o que ocorre no B e C? Vamos lá. No ponto B, qual é a fase? Vamos lá. Acabou, o sólido acabou de aquecer o máximo que conseguiu aqui, né? Até começar a derreter, né? Sofrer fusão. Então, em que fase está a substância no ponto B? Exatamente no ponto B está sólida. Okay? Fase sólida, tá? É o máximo de temperatura que o sólido pode alcançar antes de derreter. E no ponto C? Líquido. Lembre-se que entre o B e o C, temperatura constante, todo sólido está se transformando em líquido. Tranquilo? Beleza? O que ocorre no trecho B e C? Transformação de sólido em líquido. Ocorre a fusão, como a gente falou. E na sexta questão, em que fase está a substância no ponto D? Vou subir aqui, ó. Aí ele pergunta D, E e o trecho DE. Vamos lá. No D, o líquido que está aqui, líquido, aquece até não dá mais. Quando chega aqui, eu tenho líquido. Vai caminhando para cá, mudando para vapor ou gasoso, que é o ponto E, como ele perguntou aí, tá? No estado gasoso, eu tenho o ponto E, líquido e gasoso. O líquido está se transformando em gasoso, como eu falei anteriormente, entre os pontos D e E, eu tenho uma vaporização. Olha, eu falando errado aí, viu? Uma vaporização. Tá bom? Beleza? Por que eu trouxe esse gráfico aí para mostrar? Eu já vi esse gráfico com você, Fábio. Mas você não viu alguns detalhezinhos que agora eu estou mostrando para você. Tá? Eu tinha me programado para falar isso, né, na aula seguinte que nós teríamos, se não houvesse tudo isso acontecendo do jeito que está. Ok? Então, eu trouxe matéria nova? Matéria nova porque tem coisinhas aí, uns detalhes que eu não falei ainda, tá bom? Por isso que é matéria nova, tá? E lembrando a vocês que vocês receberão material para fazer para casa, tá bom? Exercício, nada, sabe? Nada da NASA, mas tem que fazer, tá bom? E aí façam os exercícios e na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Nós temos um encontro semanal aí, tá? Então vamos lá. Resolvemos a número 6, né?
7. Qual é a temperatura de fusão dessa substância na pressão em que o experimento foi realizado? Quanto tempo levou para a amostra fundir completamente, sofrer fusão? Ok? Então, ó, primeiro, temperatura de fusão. Aonde ocorre a fusão? Entre o B e o C. Então, o tempo eu já tem aqui, ó. Aqui e aqui, que é entre 5 e 15 minutos. O tempo já tem. É aqui até aqui. 15, desculpa, entre os 5 e o 15, né? 10 minutos. Ele não perguntou qual é o trecho, se não me engano, deixa eu até confirmar. Ele não perguntou qual é o trecho da fusão, ele pergunta quanto tempo levou, é o intervalo. Ok? Ah, mas eu falei o tempo, né? Falei de 5 a 15, tá certo. Não. Tá certo a sua afirmativa, mas não está correto o que eu perguntei. Cuidado com isso, tá bom? Então, se eu considerar ou não, aí é um outro detalhe, né? Mas não está correto. Eu não perguntei quando começa e quando termina. Perguntei o quanto levou a fusão. Então, o quanto levou? Levou desse ponto 5 até o ponto 15, portanto, 10 na unidade que eu tenho aqui, minutos. Tranquilo? Então, 10 minutos levou a fusão, certo? Aí ele me pergunta uma coisa que eu já até esqueci, vamos lá. Ah tá, temperatura de fusão. Qual é a temperatura de fusão que eu tenho aqui? Esse patamar acontece sob temperatura constante de menos 20. Menos 20 graus Celsius, que é a unidade que está aqui em cima, ok? Então, menos 20 graus Celsius é a temperatura em que ocorre mudança de sólido para líquido, portanto, temperatura de fusão. Tranquilo? Beleza? Na número 8, ele me questiona coisas da temperatura de ebulição. Então, fala a mesma coisa, vou levantar o gráfico aqui, né? Para falar de temperatura de ebulição. Vamos lá. A ebulição, que ele fala ebulição porque ele afirma ebulição, mas de uma forma genérica é vaporização, tá bom? Lembra que eu falei? Eu nem tinha lembrado desse detalhe que ele falou, ebulição, quer dizer, ele considerou uma ebulição os 25 minutos, né? Começa no 35 e termina no 60, portanto leva aí 25 minutos, tempo de ebulição. Eu poderia falar tempo de vaporização, tá bom? E a temperatura em que isso ocorre é constante e é igual a 80, ok? Está aqui 80 graus Celsius é a minha temperatura de ebulição, tá certo? Beleza, tranquilo? Show de bola, vamos lá. E nona questão, né? Ele fala assim: se uma amostra dessa substância, inicialmente em fase vapor a 120 graus Celsius, for lentamente resfriada até menos 30, nas mesmas condições de pressão em que foi realizado o experimento, a que temperatura é de se esperar que ela sofra condensação e solidificação? Explique. Vamos lá. Eu identifiquei aqui no gráfico que a fusão, isso é um detalhe novo no gráfico, né? Eu só comentei que inverte o gráfico quando eu falo em resfriamento. Só falei isso em sala, mas não cobrei resfriamento de você. Isso que é novo, tá? A temperatura de ebulição, né? Não é 80? Então, se eu tiver um gráfico ao contrário, vai fazer isso e vai descer aqui a 80. Não é isso? Então, 80, chamada temperatura ou ponto de ebulição, é a mesma temperatura em que ocorre a mudança do estado gasoso para o líquido. Portanto, é a temperatura também de condensação. Ok? Ele perguntou aí, tá? 80. Da mesma forma que o gráfico vai descer, aqui líquido vai mudar para sólido e vai se transformar em sólido aqui. Não é isso? Desculpa, desculpa, estou riscando aqui sem querer. Vai lá. Então, da mesma forma que vai descer, vai se transformar em sólido dessa forma, na mesma temperatura de fusão. Qual é a mudança que eu tenho? Solidificação. Então, a temperatura de solidificação também é a de fusão, que é igual a menos 20, meus amigos. Tranquilo? Explique. Porque o gráfico é o contrário, é só inverter, só girar isso aqui. É por isso que acontece dessa forma. Tranquilo? Beleza? Deixa eu explicar uma coisa aqui, utilizando o gráfico, que vai servir
que é o que a gente chama de previsão de estado físico, tá? Eu vou mostrar para vocês e mostrar no gráfico, tá? Isso é novo para nós. Eu falei um pouquinho na aula passada, mas eu acho que merece que a gente fale mais aí, tá bom? Então vamos lá. Se eu falar para você nessa substância, tá? Que eu encontrei a substância nessa pressão sob a temperatura de 40 graus Celsius. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, 40, e acha aqui estado líquido. Não é assim? Se eu falar menos 40, vem aqui, estado sólido. Se eu falar 120, gasoso. Não é assim que a gente faz? Sim. Mas se ele não tiver o gráfico, o que ele vai te dar? Ele te dá pontos de fusão e ebulição. Aqui no caso, vamos supor que eu tenha aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui uma reta. Ó, vamos lá. Com temperaturas de fusão e ebulição. Ebulição está aqui, fusão está aqui. Não é isso? Eu vou ficar segurando, apertando assim para não sumir, tá bom? Então eu tenho fusão e ebulição aí, não é isso? Se eu falar para você que a temperatura da amostra, né, é acima de 80, está no estado gasoso, está na fase gasosa, está acima dos dois valores de ebulição e fusão, ok? Se a temperatura se encontra entre menos 20, que é aqui, e 80, ela se encontra no estado líquido, ok? Estou olhando para cá para em vez de olhar o gráfico, tá bom? E se estiver abaixo de menos 20, falei menos 20 e 80, né? Se estiver abaixo de menos 20 é sólida, tranquilo? Beleza. Então é isso que eu vou ter aqui, ó. Aqui, quando eu tiver previsão sem olhar o gráfico, tá bom? Eu vou ter a previsão assim. Tá legal? É só olhar em que se encontra. Acima do ponto de ebulição, entre ebulição e fusão ou abaixo da fusão. Tranquilo? E aí nós teremos a previsão do estado físico. Fábio, e se tiver outra pressão? Aí eu tenho outros valores de ponto de ebulição. Olha, rapaz, minha letra está saindo alguma coisa. E o ponto de fusão. Tá bom? Beleza? Aí eu tenho outras previsões aí. Certo? Vou passar exercícios para você fazer. Note bem que antes a gente já precisava do sucesso da sua dedicação, do seu apoio, mas agora é mais ainda. É mais ainda. Você vai ter que ter doutrina, tá? Reserva um espaço de tempo nessa tua quarentena aí para você se dedicar ao estudo, senão o tempo vai passar e você vai parar. Tá legal? A gente já está começando a falar um monte de coisa nova aí, né? E é importante que você retome aí os estudos. Tá bom? Tranquilo? Belezinha. Na próxima aula, nós continuaremos corrigindo os exercícios que eu vou passar, os exercícios que eu vou passar para você fazer em casa, que você vai fazer, e continuando aí a matéria. Meus amigos, minhas amigas, fiquem bem, um abraço e até o próximo encontro. Até logo.